Daniel capítulo 5. Versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, e bebeu vinho na presença dos 1000. Versículo 2. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Versículo 3. Então trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Versículo 4. Beberam o vinho, e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, e de pedra. Versículo 5. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam, defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Versículo 6. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Versículo 7. E gritou o rei com força, que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e falou o rei, dizendo aos sábios de Babilônia, qualquer que ler este escrito, e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e, no reino, será o terceiro governante. Versículo 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Versículo 9. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. Versículo 10. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete, e respondeu, dizendo, Vó rei, vive para sempre, não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Versículo 11. Há no teu reino um homem, no qual há o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência, e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Versículo 12. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento, e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Versículo 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel, vês tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Versículo 14. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, e o entendimento e a excelente sabedoria. Versículo 15. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos, para lerem este escrito, e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Versículo 16. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito, e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, e terás cadeia de ouro ao pescoço e no reino serás o terceiro governante. Versículo 17. Tuuma então respondeu Daniel, e disse na presença do rei, as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro, contudo lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a interpretação. Versículo 18. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a glória, e a majestade. Versículo 19. E por causa da grandeza, que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele, a quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Versículo 20. Mas quando o seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Versículo 21. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses, fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Versículo 22. E tu, Belsazar,
que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto. Versículo 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, amais a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Versículo 24. Então dele foi enviada aquela parte da mão, que escreveu este escrito. Versículo 25. Este, pois, é o escrito que se escreveu em Mene, Tekel, Ufarsim. Versículo 26. Esta é a interpretação daquilo, em Mene, contou Deus o teu reino, e o acabou. Versículo 27. Tekel, pesado foste na balança, e foste achado em falta. Versículo 28. Peres, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Versículo 29. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura, e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Versículo 30. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Versículo 31. E Dário, o medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos.